Fundo imobiliário com até 21% de dividendo em apenas um ano. Quais foram os 10 melhores fundos imobiliários que tiveram dividendos de até 21%? E será que algum deles está barato? Você sabe reconhecer quando um FII está barato? Bom, não sei se você quer investir em fundo de tijolo, fundo de fundo ou de papel. Eu vou te explicar a diferença nesta aula. Além disso, você vai receber um relatório completo com os dividendos dos 10 melhores fundos imobiliários para você investir. Tudo que você precisa fazer agora é pegar aí papel e caneta na mão, porque está na hora de mais uma aula aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas e ainda não se inscreveu no canal, isso é totalmente gratuito. Ative as notificações quando você clicar nesse botãozinho vermelho de inscrever, porque desta maneira o YouTube te avisa assim que eu publicar mais uma aula de Excelência no Bolso aqui para você. Você já sabe que o relatório assinado pelo Levante 10 Investimentos com os 10 maiores fundos, aqueles que pagaram mais dividendos, está disponível para você gratuitamente na descrição desse vídeo. Logo que você rolar para baixo, clicou, baixou e começou a análise. Eu vou trazer para você agora um conteúdo bem legal, tá? Bem didático para te mostrar as principais diferenças, tá? Vou trazer 3 FIIs para analisar aqui com você e são aqueles que tiveram, né? Imagina aí, dividendos, né? Entre 9% e 21%. Será, prof, que esse de 21% ele é bom, tá barato? Por quê? Tá? Então é importante que a gente saiba disso. Então tem aí FIIs que tiveram rendimento, dividendo, só o dividendo para você ter uma ideia de 9% e outro que teve aí 21%. Mas a pergunta é, qual o melhor? Então é hora de nós analisarmos e para isso fique comigo até o final desta aula. A primeira coisa que você precisa entender é o cuidado que deve ter quando você vê dividendos extremamente altos, como é o caso que eu vou te mostrar agora deste FII que deu 21% de dividendo. Alguma coisa aconteceu, um fato extremamente relevante ou um ponto muito fora da curva, tá? Então é importante porque não é comum você ter fundos imobiliários com esse dividendo se mantendo por muitos e muitos anos. Então é um fato, alguma coisa que aconteceu pontual. Isso pode ser negativo ou pode ser positivo, depende do fundo, legal? Então vamos lá. Bom, analisar aí o preço sobre o valor patrimonial. Então é uma importante métrica. Prof, eu devo analisar só esta métrica? Não, esta é uma das várias métricas que você tem que utilizar, dos fundamentos para analisar um fundo imobiliário. Mas é exatamente por isso que a maioria dos investidores iniciantes, eles começam. Então, se você tem um preço sobre valor patrimonial entre 0,9 e 1,10, como eu já expliquei aqui no canal, você está adquirindo um FII que está num preço ali relativamente 10% descontado ou 10% mais caro, dentro de uma média que é interessante para você. Isso não quer dizer que você não possa adquirir fundos que têm um PVP bem abaixo de 0,9 ou talvez até acima de 1,10, porque você terá que analisar outras variáveis. Por exemplo, qual o tipo de fundo? Fundo de tijolo? Fundo de fundo? Fundo de papel? Tem que analisar cada um deles. Tipo de locatário? É um só? 2? São mais imóveis que este fundo tem? Então isso é uma outra análise importante que deve ser feita. Tipo de contrato? Típico, atípico, de participação? O que funciona melhor em cada um deles para o seu objetivo, tá? Risco do negócio que aqueles locatários ou que o fundo está. Será que é logístico? Será que é laje corporativa? Será que é CRIs? Tá? Certificados recebíveis imobiliários. Então é importante que você analise todos esses pontos e não apenas os dividendos ou o PVP. Então fique ligado nisso. Bom, eu vou trazer para você agora, dentro deste ranking que foi feito pela Levante 10 Investimentos, ela selecionou do ano de 2020 os principais FIIs, aqueles que tiveram os maiores dividendos, tá? Então, você vai ver que é importante você analisar os dividendos, também outras características, como eu te disse. Neste relatório, nós vamos ter distribuídos fundos de tijolo, de papel e fundo de fundo. Fundo de tijolo tem aí 4 dos principais, dos 10, 4 deles são de tijolo, 3 de papel
e 3 de fundo de fundo. Por que isso aqui é importante você analisar e já olhar? Porque a sua carteira de investimento de fundos imobiliários, ela não pode ter apenas um tipo de fundo. E, na verdade, eu recomendo sempre para os meus alunos que tenham aí no mínimo 7 tipos distintos, diferentes de setores para ter uma carteira boa em FIIs. Tá? Então é legal, tem metodologias e que vão falar para você ter mais de 10, alguns mais de 15. Então comece com pelo menos 7, então eu acredito que você já vai ter nesta aula bons fundos para você começar a estudar e colocar na sua carteira de investimento. Então vamos começar aí com o primeiro que eu trouxe para você. Eu trouxe 3 fundos, os demais estão dentro do relatório, você vai baixar gratuitamente, que está na descrição desse vídeo. Então, este FII teve em 2020 21,44% de dividend yield, ou seja, um percentual sobre o valor da cota que você tinha no ano anterior. Isso é fantástico, né? Se a gente olhasse assim só para o dividendo e falar assim, caramba, eu quero investir naquele que paga mais dividendo, mas muito cuidado, porque não é sempre assim, e principalmente neste caso, tá? Olha para você ver o PVP, o preço sobre o valor patrimonial no momento que eu gravei essa aula para você, estimado aí em 0,55. O que quer dizer isso? Esse fundo, esse FII, está descontado em 45% do seu valor de patrimônio, tá? É como se você estivesse comprando uma moeda de R$1 por 55 centavos. Bom, você olha assim, prof, é legal se eu comprar uma moeda de R$1 por 55 centavos. E é mesmo, tá? Tá com desconto, mas observe que outros perigos, né? Nós estamos falando de renda variável, estamos falando de um fundo de tijolo e que teve uma desvalorização ou uma valorização negativa nos últimos 12 meses de menos 35%. Talvez você já tenha ouvido falar deste fundo ou talvez tenha tido ele na sua carteira, que é o XPCM11, o fundo aí monoativo de tijolo Macaé, que é dono aí do edifício Macaé, e realmente este fundo está passando por desafios. Se você olhar aí a questão do dividend yield, você tem aí uma questão mais homogênea durante um bom período, depois deu uma subida, mas tá, o portfólio tá, deste fundo, você pode verificar aí, é um imóvel, tá, o imóvel chamado um edifício Macaé, no Rio de Janeiro, e um único ativo, com um único locatário. E aí é problema certo quando este locatário, ele decide sair, tá? E é o que aconteceu, foi informado em um fato relevante no 31/12/2020, tá? A entrega das chaves pela Petrobras. Então, ou seja, o inquilino deixou de sair. Mas calma, tem multas, tem um tanto de coisa que tem que ser paga, tá? Teve uma indenização aí de R$ 2.713.082 referente aí às reformas necessárias para entrega do imóvel. Além disso, teve 37 milhões, dos quais aí 10 milhões eles foram destinados para quitação antecipada de recebíveis e com isso sobrou aí mais ou menos aí os 27 milhões serão destinados como multa para dentro do fundo, tá? E os valores de indenização e multa vão suprir aí a manutenção do seu imóvel, conservação, até que venha um novo locatário. Então imagina aí a sua casa, tá? Você deixou de ter um inquilino, então vem uma multa, vamos reformar, colocar disponível agora para a locação e agora os gestores estão em busca de um novo locatário. Enquanto isso, ocorre naturalmente pelo mercado uma desvalorização. Então, muito atenção. Isso não quer dizer que por ter pago 21% de dividendos nos últimos 12 meses que você precisa investir nesse fundo. Ou talvez seja o momento de você investir você acreditando que comprando ele descontado de 45% para o futuro venha ter um novo e um ótimo locatário com um contrato aí pensando no longo prazo. Aí você pode observar aí que dentro dos fatos relevantes está mostrando aí exatamente já não tendo mais a receita, né, de locação base, então acabou, tá? Não está tendo mais isso, teve aí até alguns aí em fevereiro de 2021, né, retroativo, depois que entregou a chave lá em janeiro, e a partir de agora acabou, não tem mais enquanto não tiver um novo locatário. Um outro fundo de papel ou de recebível, tá, que tem aí dentro dos 10, eu selecionei 3 para trazer para você, trouxe um dividend yield de 10,34%, um PVP de 1,07, significa que está 7% mais caro comparado o preço com o seu valor de patrimônio, tá? Uma valorização menorzinha de 1,77%. Significa que ele não cresceu tanto em termos de valorização, mas ele te entregou 10% de dividend yield, tá? Estou falando do RECR11, um fundo de títulos e valores imobiliários
com gestão ativa. Então observe aí que também teve umas montanhas aí, né, em relação aos seus dividendos, mas saindo lá de trás no mínimo de 0,4 e teve momentos aí com um ótimo dividendo aí performando em 2020 com 10,34%. Se você analisar, né, qual que é o portfólio, né, prof? Onde é que este fundo investe? Então ele investe aí em CRIs, em fundos, tá, em outros fundos, tem participação em outros fundos, e aí você vê um pouco da carteira, né? Tem vários, mas vários fundos. Então é um momento onde você quer diversificar, tá, sem ter que se arriscar muito, é um fundo ideal para você aí, esse tipo de fundo que investe em certificado, tá, de recebíveis aí, imobiliários, fundo de papel, CRIs, como a gente sempre conhece aqui, tá? E um outro tipo de fundo é o FII de fundo, é o fundo de fundo, carinhosamente chamado como FOF, tá? Esse que eu trouxe para você hoje, dentre aqueles 10 que estão no relatório para você, você vai ter mais 7 para você estudar, um dividend yield de 13,17. Um PVP, tá no vermelhinho aí, né? 1,2 significa 20%, é um pouco aí mais caro. Você está pagando uma moedinha de R$1, você está pagando nela R$1,20. Bom, trouxe dividendos para você bem satisfatórios, né? Acima aí de 13%. Além disso, uma valorização de 16,432% nos últimos 12 meses. Então, é uma coisa que vai compensando a outra, né? Por exemplo, eu paguei um pouco mais caro, mas ele também teve uma valorização. Então, é um ponto que você precisa analisar, que nem sempre você comprar um fundo que tem um PVP acima de 1,10 seja ruim. Neste caso aqui, foi um fundo que performou muito bem, e é o HCTR11, um fundo de títulos e valores imobiliários também de gestão ativa. É um fundo recente, tá? Um fundo de 2019, o IPO dele foi feito lá em 2019, mas vem performando muito bem. Você está vendo aí uma evolução do dividend yield deste fundo, então é algo legal para você analisar, para colocar na sua carteira, tá? Este fundo, ele investe em outros fundos, e você já está vendo aí alguns deles, tá? Em relação ao fundo de desenvolvimento, outros fundos de papéis. Então ele diversifica e com isso também diminui o seu risco na hora de fazer e montar a sua carteira de investimentos com fundos imobiliários, colocando já um pezinho lá dentro da renda variável. Então, o que acontece? Existem FIIs que vão desde aí dos últimos 10 que a gente trouxe aqui para você, do último ano, tá? Entre 9% e 21%. Tem com 10, com 13, 14. Não quer dizer que aquele de 21% seja o melhor. Então, você vai ter que analisar o preço sobre valor patrimonial, vai ter que analisar o dividend yield, vai ter que analisar a localização, multiativo, monousuário, multiusuário, tá? O negócio que aquela empresa ou os locatários estão inseridos para ver o que vai acontecer, mudando, melhorando o PIB como nós estamos vendo agora. Será que esses fundos tendem a crescer para os próximos anos? E eu não estou falando de algo extremamente rápido para você investir agora e colocar já dinheiro no bolso em termos de valorização, tá, no próximo mês. Mas você vai ter dividendos todos os meses, legal? E aí, o que é que você precisa fazer agora? Baixar o relatório completo, tem 10, tá? 10 FIIs. Eu selecionei aí 3 para você, inclusive fundos que são bem, principalmente o Macaé, porque precisava você entender o porquê deste valor de dividendo extremamente alto, mas os outros 2 são fundos que eu tenho na carteira e eu acredito muito neles, e eu tenho certeza que você, a partir de agora, vai ter mais informações. Me conta, se esta aula fez sentido para você, depois que você baixar o relatório, me conta sobre os outros 7 FIIs, legal? Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!